Olá, seja muito bem-vindo na aula da Dermotox. Dermotox é uma técnica que nós desenvolvemos, que nós utilizamos a toxina botulínica associada a um Skin Buster harmonizado com a técnica que nós desenvolvemos. Então você vai ver nessa aula o conceito de o que é toxina botulínica, o que é dispersão, o que é migração, difusão. Você vai ver o histórico, né? De onde que nasceu a toxina botulínica, quem que descobriu, quem desenvolveu, como que por acidente nós descobrimos a toxina botulínica para fins estéticos. Hoje, a cada dia a gente descobre novas funções terapêuticas e também para finalidade estética, tratamentos psiquiátricos. O que os alemães têm a ver com a história da toxina botulínica, os macacos? Para a Segunda Guerra Mundial, por que foi para o âmbito da medicina, como que a gente descobriu por acidente, né? Quem foram os casais responsáveis que descobriu, né, que estava usando por uma finalidade e de repente, né, por acidente descobriu que estava melhorando a parte estética da face. Você vai ver o mecanismo de ação, como que a toxina, o que ela vai clivar no nosso corpo, né? Por que ela vai bloquear as terminações nervosas, vai impedir a contração muscular. Você vai ver as indicações. Cada dia se descobre novas finalidades terapêuticas para a toxina botulínica, as contraindicações, né? Quais pacientes que podem e não podem usar, quais os tipos de toxina. Vamos quebrar os mitos, se as toxinas são todas iguais, se tem prevalência por musculaturas maiores e menores, como que é a questão da diluição, né? A gente pode diluir, existem diluições secas, diluições molhadas, diferença delas, se é tudo igual, como que a gente aplica, se aplica só no músculo, se aplica na derme, enfim, essa aula está muito recheada de novidades, porque são 10 anos de experiência que eu vou entregar nessa aula para vocês o máximo de conteúdo para que você comece fazendo a aplicação de forma segura e tranquila. Então vamos lá. Então a Dermotox ela veio para trazer segurança na forma de aplicar. A gente não tem uma receita de bolo, mas para que você crie uma base é preciso ter uma receita de bolo e nós vamos entregar isso para você. Eu vou mostrar sobre o Skin Buster, né, harmonizado. O que é isso? É um conjunto de dermocosméticos aplicado em uma pele que foi aplicada a toxina botulínica, com o objetivo de aumentar a longevidade da toxina botulínica. Por quê? Hoje em dia está tendo muita imunogenicidade. O que é imunogenicidade? É quando a toxina passa a virar uma vacina, ou seja, o seu corpo produz vários anticorpos contra aquela toxina botulínica. E aí ela passa a não ter mais efeito no seu corpo. E vou mostrar para você como que a gente aplica, né? Hoje a gente vai quebrando os paradigmas. Os profissionais, né, vai criando os seus próprios protocolos. E você também vai poder, ao longo, né, das técnicas, também se diversificar. Você vai, dentro de um embasamento científico, de evidências científicas, você começa a fazer alguns testes, né, dentro de uma segurança, para que você comece a se diferenciar também no mercado. Um conceito muito interessante é você entender o que é um medicamento biológico e o que é um medicamento sintético. Medicamento biológico é aquele que tem uma biossíntese de uma célula viva. E o medicamento sintético, ele já é produzido por uma síntese química. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que biológico a gente não consegue reproduzir de forma idêntica. Não tem como fazer, por exemplo, o sintético, você pega um iodo, por exemplo. O iodo aqui no Brasil ele é igual ao iodo lá na China. Agora, por exemplo, o biológico, e vamos citar aqui a toxina botulínica. Quando você produz uma toxina botulínica, ela é diferente quando você produz uma toxina lá na China, lá no Japão, lá na Coreia. Então, você precisa começar a entender que as toxinas botulínicas, elas têm as suas particularidades e você precisa ter esse domínio técnico.
tá? Saber quais que causam, quais toxinas, por exemplo, que tem o veículo lactose, porque tem paciente que pode ser alérgico à lactose, quais têm indicações para uso de uma hiperidrose, quais têm uma indicação para tratar uma enxaqueca, uma cialorreia, e quais são mais utilizados para tratar uma hiperatividade, né, do músculo, uma hipersinestesia. Então, é importante. E quais seriam os medicamentos biológicos mais comuns encontrados? Nós temos as vacinas, insulina, imunoglobulinas. Então, nessa tabela você pode perceber que o medicamento biológico ele tem uma molécula muito maior do que o medicamento sintético, tem uma estrutura muito mais complexa do que o sintético, ele é muito mais instável, tanto é que a gente levou tanto tempo para agora que chegou uma toxina, que é a Xelmin ou a Zelmin, que hoje ela vem, não precisa vir refrigerada. Né? Por que as toxinas vêm refrigeradas? Porque ela é altamente instável, ela pode perder as suas propriedades terapêuticas. Então você percebe que o medicamento biológico ele é muito mais incompleto, muito mais difícil de você estar trabalhando. Ele é muito mais inconstante, não é um exata, é biologia. E a gente que trabalha, já está acostumado a trabalhar com biologia, a gente sabe que quando a gente usa um medicamento em determinado tipo de face, tem um resultado diferente quando você aplica em outra face, certo? Então a gente vai começar a amadurecer esse conhecimento para que você tenha segurança na hora de fazer as aplicações. É muito mais comum você criar uma resistência ao medicamento quando ele é biológico do que quando ele é sintético. Então aqui a gente vê que o produto, né, biológico ele é único, não reproduzível se não se repetirem exatamente as mesmas etapas, porque tem variáveis, tempos provados e validados. Então o processo ele é único, não existem genéricos para os biomedicamentos. Um grande exemplo são os vinhos. Você pode perceber que quem produz vinho, eles sempre, de repente, eles falam assim: ah, esse ano a safra está muito boa, ou esse ano a safra não ficou muito boa, está um pouco mais ácido, está um pouco mais alcalino, mais frutado. Então tem as características, as particularidades quando o produto ele é biológico. Para você ver, o processo de fabricação do medicamento biológico, ele tem várias etapas. Então tem desde a seleção das cepas, o processo de fabricação, quais são os materiais que vai ser utilizado, levedo, enfim, quais são os métodos que vai obter a pureza, se vai ter mais carga proteica ou menos carga proteica, quais são as condições de cultivo, quantos dias vai deixar ali fermentando, 2, 3, 4 dias na fermentação. Então ele requer uma sequência de produção que vai diferenciar das toxinas entre si. Então aqui a gente consegue perceber, quando você vai fazer um processo de elaboração, passa por várias etapas, para você trazer um produto com um perfil único. Então você tem que entender que cada toxina tem a sua eficácia para determinado tipo de terapia, tem a sua segurança para determinado tipo de paciente. Cada um traz consigo a possibilidade de imunogenicidade. Você pode desenvolver uma vacina contra um tipo de toxina e já não pode desenvolver contra outro tipo de toxina. Então você precisa entender que tem pacientes que vão desenvolver imunogenicidade com uma determinada toxina, já com outras não vão desenvolver. Então agora a gente vai falar sobre as toxinas botulínicas. O que é a toxina botulínica? É uma proteína catalisadora derivada de uma bactéria anaeróbia gram-positiva, que é o Clostridium botulinum. O que ele faz? Nós temos as terminações nervosas. E para que haja a contração dessas terminações nervosas, você precisa de um receptor chamado acetilcolina, que se liga ao receptor, vai permitir então os impulsos nervosos para fazer a contração muscular. A toxina botulínica, ela se liga ao mesmo receptor da acetilcolina. Ou seja, quando a acetilcolina chega, ela não encontra os receptores. Então isso vai diminuir a hiperatividade do músculo. Então ela age nas terminações nervosas,
bloqueando, né, os canais de cálcio. Com isso vai diminuir a conexão das acetilcolinas. Qual que é a história da toxina botulínica? Por que chama toxina botulínica? Então assim, eu vou contar a história para você. Na Segunda Guerra Mundial, eles estavam querendo buscar uma arma biológica que pudesse fazer um índice de mortalidade, né, em massa. Enquanto isso, paralelo a isso, eles começaram a fazer o uso da toxina para tratar estrabismo, começando a usar os primatas, os macacos. Então a toxina botulínica, ela é a mais potente toxina conhecida até o momento. Para você ter uma ideia, uma dose letal para o ser humano é em torno de 3.000 unidades. Geralmente a gente compra uma toxina, por exemplo, da Dysport, que vem com 300 unidades. Então, se você injetar 10 frasquinhos de 300, você causa a morte do ser humano. Então, o botulismo, ele veio porque os alemães gostam muito de comer salsicha, né? E salsicha em latim significa botulus, né? Então, na Alemanha, em 1822, começou a ter um surto de botulismo. Na época não tinha essa nomenclatura, mas os médicos começaram a estudar os sintomas, né, que a bactéria causava nos pacientes que tinham botulismo, e geralmente por causa do condicionamento, né, como que eles armazenavam as salsichas. Então ali as bactérias começavam a fermentar, pela lise da bactéria, pela lise do Clostridium botulinum, produzia então a toxina botulínica. E quais eram esses sintomas do botulismo? Ela começava a ter uma paralisia da face, né, dificuldade de deglutir, uma tetraplegia, uma dispneia, né, uma dificuldade de respirar, insuficiência respiratória. Então eles começaram a estudar esses sintomas, né? Então um quadro de face era o que? A pessoa começava, né, a toxina ela atuava nos nervos ópticos, então o paciente começava a ter uma visão turva, uma diplopia, começava a ver, né, imagens duplas. A pálpebra caía, né, uma pitose de pálpebra, uma disfagia, sentia a boca seca. Então eles foram coletando esses sintomas, até que o professor Emily van Ermingen, em 1895, começou a relacionar, tá, a toxina Clostridium botulinum ao botulismo. Então eles começaram a fazer essa relação, e aí eles começaram a fazer essa correlação entre os sintomas, tá, com esses pacientes que comiam a salsicha, e ele então colocou o nome de botulismo. Então, o Clostridium botulinum ele tem 8 tipos, tá? São 8 sorotipos. Nós tínhamos o tipo A, B, C, D, E, F, G, e no Brasil nós usamos a tipo A. Por quê? Porque a tipo A ela é mais potente, tem o seu efeito mais duradouro. Toda toxina, em geral, ela vem com elementos aditivos, né? Dentre eles a albumina. Então, para que serve a albumina? Porque ela se conecta à albumina e isso dá estabilidade, tanto no transporte, no armazenamento, quanto na aplicação. Quando você aplica a toxina botulínica, se ela não tiver um elemento aditivo para ela se conectar, o que ela vai fazer? Ela vai permear sobre o tecido e vai conseguir atingir áreas que nós não queremos. Então, traz uma segurança na hora de aplicar a toxina por causa desse carreador, por causa da albumina. Então, os Estados Unidos começou a tentar desenvolver o uso da toxina botulínica como arma biológica, né? E aí, em 1949, a gente começa a descobrir qual era o mecanismo de ação. Começa a fazer o bloqueio neuromuscular, ou seja, ela competia com a acetilcolina, impedindo então os impulsos nervosos. Qual que é o mecanismo de ação da toxina botulínica? Então ela passa por 5 estágios. Então ela atua diretamente na fenda sináptica, que vai impedir a polarização da actina e miosina do músculo para que haja a contração. Então ela vai passar pelo processo de união,
que ela se une à fenda sináptica. Depois ela vai passar pela internalização, ela vai entrar na fenda sináptica, ela vai fazer o bloqueio, ou seja, ela vai se ligar aos receptores e vai fazer a clivagem do SNAP25, impedindo então que a acetilcolina se conecte. E o seu corpo, em resposta, vai começar a produzir então novas terminações nervosas, e é chamado de neurogênese, e por fim vai então restabelecer novas transmissões nervosas, voltando a musculatura a fazer as contrações. Agora eu vou mostrar para você um vídeo mostrando esse mecanismo de ação para ilustrar e fixar bem o aprendizado. Aqui a gente nota as terminações nervosas, né, aqui é a conexão neuromuscular, e aí a gente vê várias vesículas, né, com a presença dos neurotransmissores da acetilcolina, e aí a fenda sináptica. Então, olha a conexão. Aqui você vê de amarelo a sinaptrobrevina, né, que se conecta a dois receptores, a sintaxina de verde e a SNAP25 de azul. Então, abre-se a membrana e aí entra a acetilcolina. Então, faz a transmissão nervosa. Então, você começa a ver aí que através do neurotransmissor acetilcolina, ela faz a transmissão dos impulsos nervosos e ocorre então a contração muscular. Agora você percebe que a toxina botulínica tem essa cápsula azul de proteína e ela tem duas partes. Então é liberada a toxina, onde tem a parte pesada que se conecta, tá? E entra para dentro do lisossoma, e agora ela vai liberar a parte leve, que é a parte neurotóxica. Então faz a endocitose, ela passa pela membrana da célula e ela vai então se ligar, vai fazer a clivagem, tá? Ela cliva o SNAP25, impedindo agora que a vesícula sináptica, que está cheia de receptores, neurotransmissores, acetilcolina, se conecta. Então, quando isso ocorre, ela perde a sua orientação e não se conecta, impedindo então que a acetilcolina permeia e faça a conexão, tá, com os receptores, fazendo então, levando o impulso elétrico até o músculo para que ocorra a contração. Então é isso que a toxina botulínica faz. O professor Edward Shantz, ele começou a trabalhar com a toxina botulínica e ele percebeu em primatas a utilização para tratar o estrabismo, a sua eficácia. E aí o Dr. Scott vai e publica isso. Então o mundo começa a descobrir finalidades medicinais para a toxina botulínica. Em 1973, então, ela é utilizada nos macacos. Em 81, começa então a utilizar em humanos. O blefaroespasmo começa a ser tratado com um tipo de toxina chamada oculino. E aí então a Allergan, em 1989, adquire os direitos da oculino e muda então para o nome Botox. Ele é aprovado pela FDA para começar a tratar tanto o estrabismo, blefaroespasmo e espasmo hemifacial. E quando é que a toxina botulínica começa a ficar popular? Porque a partir do momento que o casal Curtis, um era dermatologista, o outro era oftalmologista. Então, o oftalmologista começou a tratar estrabismo, né? E o seu cônjuge começou a perceber que, como era dermatologista, ele tinha um olhar clínico para a pele. E os próprios pacientes começaram a relatar melhora, que a
que as rugas e vincos começavam a desaparecer ali na região de pé de galinha. Então eles começaram a documentar, a comentar, a sociedade médica, né, começou a falar que eles eram loucos, né, tudo isso vai passando, né, por dificuldades, até que começaram a fazer as publicações e aí ganharam-se notoriedade, até que a FDA aprova para tratamentos de linhas glabelares em 1992. E aí as pessoas começavam a se encharcar, começavam a ter overdose de toxina botulínica, não tinham protocolo, não tinham padrão, né? Começavam a ter assimetrias, né? E eram internadas, hospitalizadas. Então começa, né, a ganhar então a popularidade. Tá? Aqui tem todo o histórico, né, da toxina botulínica e as suas funções terapêuticas. Porque a partir do momento que eles começaram a ver as doses terapêuticas, eles começaram a testar, peraí, vamos ver se isso aqui para de melhor, atua nas glândulas, né, salivares, sudoríparas, vamos tratar a DTM, vamos tratar o bruxismo, vamos tratar a enxaqueca. Então começa a, cada ano, eles vão testando, vão publicando e até hoje se descobrem finalidades terapêuticas. Por último, que eu acho muito interessante é usar para enxaqueca, tanto é que eu escrevi esse livro, né, Hábitos, Cerone, Aprendendo a Controlar a Enxaqueca, foi justamente porque eu fui atrás da toxina botulínica e eu desenvolvi um passo a passo para você tratar a enxaqueca sem medicamento e sem toxina botulínica. Foi onde que eu entrei nesse mundo da harmonização. Então eles descobriram que ela age também nos nossos receptores, tá? Ele impede hormônios, mediadores químicos da dor, como glutamato, substância P. Então ele tem ação no sistema nervoso autônomo, né? Ele bloqueia os neurotransmissores colinérgicos, atua a nível ganglionar e aos nervos eferentes. Foi um grande salto aí da toxina botulínica a partir do momento que você começa também a fazer o uso terapêutico para tratamento das dores.